pessoal, estamos aqui de novo, tá? Hoje a gente vai falar sobre metabolismo, correto? Então a gente vai começar a relembrar sempre, tá? Então aqui ó, metabolismo é o conjunto de reações químicas que servem para quebrar moléculas maiores em moléculas menores, produzindo energia. E depois apanhar essa energia em moléculas menores e gastar essa energia e produzir outros tipos de moléculas. Que outros tipos de moléculas essas? Como proteínas, por exemplo. Tá? As proteínas fazem parte da nossa estrutura, então elas estão na composição, estão dentre outras moléculas nessa formação de metabolismo. Tá? O metabolismo divide-se em catabolismo e anabolismo. Então, catabolismo é a quebra, tá? Quando eu produzo energia. E o anabolismo é quando eu gasto essa energia. Então, o metabolismo não posso dizer que é apenas produção de energia, não. É produção e gasto, tá? Dentre os metabolismos que a gente viu em sala de aula, a gente viu fotossíntese, quimiossíntese, fermentação e respiração celular. Então, quando a gente fala de fotossíntese, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são os vegetais. Então, são as plantas que realizam. Não apenas plantas terrestres, mas plantas aquáticas também. Para a fotossíntese acontecer, eu preciso do cloroplasto, que é uma organela. Nele vai ter a clorofila, que é a cor verde. A fotossíntese divide-se em duas fases, fase escura e fase clara. A fase clara, também chamada de fase fotoquímica, só acontece na presença da luz. A fase escura, ou ciclo de Calvin, ela acontece na presença de luz e na ausência também. Quando a gente saiu de fotossíntese, a gente foi para a quimiossíntese. Quem faz essa quimiossíntese? Algumas bactérias. Tá? Algumas bactérias conseguem oxidar, quebrar compostos nitrogenados, produzindo energia. Bactérias que vivem aí no interior de vulcões, com temperaturas muito altas, águas termais e daí por diante. É uma produção de energia pequena, né? Mas é a sobrevivência deles. Quando a gente sai daqui, a gente vai para a fermentação. Então, a fermentação ela só acontece na presença de CO2. Então, eu tenho CO2, mas eu não tenho O2. Tá? Então, a fermentação é uma condição anaeróbica. Por quê? Porque ela acontece na ausência de oxigênio. A fermentação ela produz muito pouco ATP. O que significa esse ATP? Adenosina trifosfato. Ela produz apenas 2 moléculas de ATP. E por quê? Porque ela não tem esse oxigênio. Então ela produz muito pouca energia. Tá? Na fermentação eu tenho a alcoólica e a lática. Qual a diferença? Na fermentação alcoólica, quem realiza são os fungos. Tá? E aí vai produzir o etanol e a energia. Na fermentação lática, quem realiza são as bactérias. Lembra quando a gente vai ao supermercado que tem o iogurte com lactobacilos? Por exemplo. Tá? E nessa fermentação lática, ela produz o ácido lático além do ATP. Pois bem, a fermentação lática é um caso excepcional. Por quê? Porque além das bactérias realizarem com produtos alimentícios, aí, também é realizado no nosso músculo. Tá? Toda vez que a gente exerce muita atividade física, sobrecarregando o músculo, o que acontece? O músculo ele não está suportando, está faltando a oxigênio, então eu tenho a fermentação lática no músculo. Para quê? Suprir essa falta de energia que tem e não deixar que o músculo, podemos dizer, pare de funcionar. Mas isso não é uma coisa que deve acontecer, porque vai causar uma fadiga muscular mais para frente e outros problemas. Tá? Na fermentação, como seja na respiração celular, seja na fermentação, a molécula inicial nossa é C6H12O6, que significa glicose. Tá? Na fermentação, e aqui eu tenho essa molécula aqui, ó, que vai ser quebrada. E existe uma etapa comum aos dois processos, que é a glicólise, ou seja, quebra da molécula de glicose. Na fermentação é a única etapa que tem, porque como ela acontece na ausência de oxigênio e só produz 2 ATPs,
é a única etapa que tem. Quebrou a glicose, produziu os ATPs necessários, pronto, não tem mais etapa nenhuma. Certo? Tudo bem? Tá. Respiração celular. Um pouco mais complexo e um pouco mais extenso, podemos dizer assim, tá? Então, primeira coisa, celular, ela acontece na célula. Como? De que maneira? Me alimentei, eu tenho a minha molécula de glicose, C6H12O6. O que vai acontecer? Ele vai entrar na célula. Em que local da célula acontece a primeira etapa? Tá? No citoplasma. Então, é uma etapa anaeróbica, porque ó, é igual a fermentação, tá? Então, ela acontece na ausência de oxigênio. É uma etapa que tem o mesmo nome, glicólise, que é a quebra. Ela produz duas moléculas de ATP e também o ácido pirúvico, tá? E aí, saindo dessa etapa, que no caderno está mais detalhado, tá? Saindo dessa etapa, ele vai para uma organela muito especial, essa que é uma organela que a gente herda da nossa mãe, que é a mitocôndria, tá? Então, aqui dentro, essa organela ela tem duas membranas. A gente lembra lá, ela vem lá da teoria endossimbiótica, tem a ver, tá? E aí tudo que foi produzido aqui, esse ácido pirúvico, ele vai ser desidrogenado. E ele vai produzir a moeda inicial para acontecer a segunda etapa, que é o acetil-CoA. Então, a segunda etapa só acontece se esse ácido pirúvico for desidrogenado e produzir esse acetil-CoA. Como que é o nome dessa segunda etapa? Ciclo de Krebs, tá? Ou ciclo do ácido cítrico, tanto faz. Tá certo? Ó, ciclo de Krebs, ciclo, porque ele acontece, ele vai e volta. Isso onde na mitocôndria? Na matriz mitocondrial, ou seja, dentro da mitocôndria, tá bom? Pois bem, esse acetil-CoA foi para lá, o que esse ciclo de Krebs produz? Ele produz gás carbônico, ele produz ATP também, e ele produz íons H+, também tem a liberação de água. Esses íons H+, vão para onde para continuar a etapa? Porque a respiração celular não acabou, tá? Tudo o que é produzido aqui, os íons H+, eles vão para essa segunda membrana aqui, ó. Tá? Deixa eu usar outro piloto aqui. Eles vão para essa membrana de dentro da mitocôndria, que está em preto, tá? Que é chamada de crista mitocondrial. E aí, o que acontece com esses H+, que estão aqui? Eles vão começar a ser transportados de dentro para fora, até haver um equilíbrio. E por que é importante esse equilíbrio? Para que haja uma estabilidade do hidrogênio de dentro e do hidrogênio de fora. Não tenha muito lá, nem pouco aqui dentro, tá? E aí, nesse transporte de íons H+, eu tenho gasto de energia, sim, mas eu também tenho produção de energia. Essa etapa que acontece aqui, nas cristas mitocondriais, ela é chamada de cadeia transportadora de elétrons. O próprio nome já diz, tá? Por que cadeia transportadora de elétrons? Cadeia porque vai ser uma reação em cadeia. Transportadora porque está transportando. Qual elétron? O íon H+, tá? Então eu tenho esse transporte. Nessa formação, nesse transporte de íons H+, com a liberação de água, com essa liberação de ATP, eu tenho uma fase que se chama fosforilação oxidativa, que é, na verdade, podemos dizer assim, a produção final de ATP, tá? Que vai ser aqui na respiração celular. E aí, no final disso daqui tudo, o que eu produzo aqui? Eu produzo 36 ATPs. Algumas biografias, vocês podem assistir, vocês podem ler que vão ter 38 ATPs, isso varia um pouco, tá? Então, foram produzidos 36 ATPs. Só que nessas etapas aqui foram gastos duas. Então, 36 menos duas moedas de ATP, sobra disponível pra gente 34 moedas de ATP. O que vai ser isso? Energia pra gente. 34 moedas energéticas.
para a gente realizar todos os nossos movimentos, tá? Então, só para a gente dar uma fechada aqui, respiração celular, 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Glicólise no citoplasma, anaeróbio, a molécula é a parte inicial da respiração celular. Ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, a moeda inicial vai ser o acetil-CoA, então ele faz um ciclo e produz, dentre outras substâncias, o CO2, o ATP e o íon H+, que vai ser transportado para a crista mitocondrial, terceira etapa, cadeia transportadora de elétrons. E então, o que vai acontecer? Vai haver esse transporte de elétrons, para haver uma igualdade, eu consigo produzir o ATP, a energia suficiente para a gente realizar as atividades vitais. Então, cadeia transportadora de elétrons acontece na crista mitocondrial. Eu tenho transporte de elétrons. E nesse transporte de elétrons, na produção de água, o ADP, que é a adenosina difosfato, ganhando um fosfato, se transformando em ATP, adenosina trifosfato, eu tenho a fosforilação oxidativa. O que é isso? Produção final de ATP. Quando o ADP se transforma em ATP e eu tenho o resultado final da respiração celular. Certo? Qualquer dúvida, estamos aí.